Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode dar uma mexida em como a gente pensa sobre nós mesmos. Uma ideia bem interessante mesmo. Já pensou se a nossa carne, né, aquilo que muitas vezes a gente vê como fonte de problema, de pecado, Uhum. se ela fosse, na verdade, tipo um guia, uma instrução divina, mas interna. É essa a proposta por trás da Torá da carne. Um nome forte, né? Torá da carne. Exato. A gente vai explorar isso hoje baseado nos trechos aqui do material 3.2, a Torá da carne. Vamos tentar entender como as nossas necessidades básicas, sabe, comer, descansar, pertencer, crescer, são vistas não como falhas morais. Mas como parte do nosso design original mesmo, né? Da criação. Isso, parte essencial. E o nome já provoca, né? Torá, que é a instrução divina, e carne, que culturalmente tem essa carga, bom, meio negativa. Pois é. Como é que essas duas coisas conversam? Esse é o ponto. Vamos investigar. O texto começa dizendo que, basicamente, fomos criados com necessidades, Fundamentais. que não dá para ignorar, Não dá. e usa Gênesis para isso. A permissão para comer, o descanso instituído, a necessidade de ter companhia, sabe? Aquele impulso para crescer, para se expressar. Tudo isso está lá na base. A ideia é que isso é simplesmente como a gente é. Fomos feitos do pó da terra, né? E essas necessidades são a dinâmica dessa existência. Não são boas nem mais em si. Elas só existem. E aí entra essa visão da Torá da carne como instruções que a gente não aprende num livro, mas que a gente vive no corpo. É o estômago roncando de fome, Uhum. o coração buscando conexão, a mente querendo entender as coisas, dar sentido. O texto até cita Romanos, né? Aquele eu sou carnal. Sim, lembro dessa parte. Para sugerir que essa carne tem uma sabedoria própria, sabe? Focada em navegar no mundo. Sobrevivência, bem-estar, segurança. É quase uma lei natural funcionando dentro da gente. Mas aí, claro, vem a pergunta, como que o texto lida com isso e a ideia de pecado, porque a gente sabe que existe, né? Com certeza. A tensão existe. A distinção que o texto faz, que eu achei bem crucial, é entre a necessidade e a forma como a gente busca suprir essa necessidade. A necessidade em si É parte do projeto. é original de fábrica, exato. Exato. O pecado nessa leitura entra quando a gente usa um jeito torto, desalinhado, talvez destrutivo para atender aquilo. O exemplo clássico: sentir fome é natural. É do corpo, não tem o que fazer. Agora, roubar para comer, aí é outra história. É a distorção. Ou o desejo de intimidade, que é humano, legítimo. Super-humano. Mas buscar isso de um jeito que machuca, que desrespeita, aí é o desvio. Lembra daquela passagem de Deuteronômio? Não só de pão viverá o homem. Sim, claro. Isso não anula a importância do pão, do físico, né? Mas coloca em diálogo com o espiritual. Mostra que uma coisa complementa a outra. O convite parece ser: reconheça as suas necessidades, sem aquela culpa inicial logo de cara. Exatamente. E essa dinâmica, segundo o texto, vai além do físico. Essas necessidades são como motores, quase uma programação de fábrica que empurra a gente para a ação. Interessante essa ideia de programação. É. A fome física leva a buscar comida. A fome emocional a buscar contato, conexão. A fome intelectual ou espiritual a buscar sentido, crescimento. São leis internas, sabe, que estão sempre ali nos movendo. Uma Torá natural, então? Isso, uma boa forma de colocar. E é curioso que, segundo o material, até a fé, e eles conectam com Romanos 4, ali pode ser vista como uma resposta a uma necessidade bem profunda, Que seria de reconciliação, de pertencimento, mas num nível espiritual, entende? Ou seja, até a nossa busca pelo transcendente estaria, de alguma forma, enraizada nessa estrutura de formas e necessidades básicas. Então, resumindo a ideia central. Essa Torá da carne é um convite para a gente olhar para as nossas necessidades mais básicas. Não como defeitos ou fraquezas morais, Isso. mas como parte fundamental de como a gente foi feito. São as forças que nos movem pela vida.
a própria instrução que está gravada na gente. Exato. E pensando mais amplamente, a perspectiva que o texto traz é que entender essa nossa estrutura, corpo, fome, emoções, desejos, como um dado da criação, sabe? Antes de colocar um julgamento moral apressado, Uhum. é um passo-chave para amadurecer, para crescer de forma integral. Aceitar como a gente é feito, com essas instruções internas, parece ser o ponto de partida para qualquer coisa depois. Faz sentido. Aceitar para depois poder trabalhar com isso. Pois é. E isso deixa a gente com uma reflexão final aqui, que vem direto dessa lógica do material, né? Qual seria? Se a gente começar a pensar nessas necessidades que são inerentes a nós, não como problemas, mas como essa forma de instrução divina interna, essa Torá na nossa carne, como será que o ato de reconhecer e entender isso antes de aplicar um julgamento moral, como isso poderia transformar o jeito que a gente lida com os nossos desafios, para a nossa própria jornada espiritual? Uma pergunta forte para a gente ficar pensando, hein? Fica a pergunta para a gente explorar.